Olá, professores, professoras, sejam muito bem-vindos para o nosso Programa de Recuperação e Aprofundamento 2022, proposto pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Sou Maria Tereza Cruz de Moraes e, assim como vocês, sou professora da rede pública e atuei em projetos de formação de professores pela EFAP. Sou uma mulher preta, 56 anos, estou usando uma blusa branca, uso óculos, cabelos curtos e pretos. Então, agora, eu irei compartilhar com vocês o material da nossa formação de hoje. Então, tenham todos uma ótima formação e vamos seguindo aqui, tá? Esta nossa conversa de hoje, ela tem como foco discutir a sequência didática 3. Então, já passamos aí pela 1, 2 e hoje estamos na 3, de língua portuguesa do Aprender Sempre. E explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas também convocam e permitem. Hoje vamos dar continuidade à análise do material do Aprender Sempre do primeiro ano de língua portuguesa. E abordaremos, como eu disse, a sequência didática 4 com reescrita de contos. Desejo, que tenhamos aí uma ótima formação. Então, vamos seguir para o nosso próximo slide. Antes de mais nada, é muito importante que vocês possam acessar o material do Aprender Sempre. E aqui, neste slide, vocês poderão acessar os cadernos do professor e do aluno por meio do link que direciona vocês automaticamente para o site da EFAP, ok? A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão durante a TPC ficarão mais fáceis se vocês, professores, estiverem com o material do Aprender Sempre à mão, certo? E tenho notícias boas. Na minha escola, Norberto de Souza Pinto, da diretoria Campinas Oeste, recebemos o material Aprender Sempre do professor e deve estar chegando em todas as escolas. Quem não recebeu ainda, aguarde. E, como eu disse, a gente sabe o quanto ter o caderno em mãos para os registros e reflexões no momento de estudos da TPC faz toda a diferença, não é mesmo? Então, vamos seguindo para o próximo slide. Para iniciar essa nossa formação, precisamos compartilhar os objetivos que iremos atingir. Vamos conhecê-los? Primeiro, conhecer a sequência didática 4, reescrita de contos tradicionais, considerando seus propósitos comunicativo e didático. 2. Analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas. E, terceiro, discutir encaminhamentos para o planejamento didático. E seguimos agora para a nossa agenda. Neste slide, vocês podem observar a organização desse nosso encontro. Então, vamos acompanhar rapidamente a nossa agenda. No primeiro momento, nós vamos apresentar a sequência didática 4, reescrita de contos tradicionais. No segundo momento, buscaremos discutir a sequência didática 4 de língua portuguesa e a lógica de organização de suas habilidades, e também faremos a análise de algumas dessas atividades. Finalmente, no terceiro momento, nós traremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC. Vamos em frente? Vamos, então, partir para o nosso primeiro momento de nossa agenda, de nosso encontro, em que apresentaremos a sequência didática 4, reescrita de contos tradicionais e suas aulas. Mas, professores, eu acho que é muito bacana que vocês peguem um caderno para ir registrando, toda essa nossa conversa, tá bom? E essa proposta de reescrita de contos, ela vai apresentar para vocês 10 aulas articuladas entre si com atividades de leitura colaborativa e reconto, que repertoriam os estudantes para a escrita coletiva. Nela, os estudantes terão o desafio de textualizar um conto, ditando para o professor, que vai atuar como escriba, e por se tratar de uma situação de reescrita, os estudantes eles não irão se preocupar com o que escrever, mas sim o como escrever. Então, vamos seguindo para o próximo momento.
né? O próximo slide aí da nossa pauta. Aqui nós iremos olhar para o panorama das nossas aulas, né, dessa sequência didática. Temos na aula 1 a roda de leitura e apreciação de contos. Essa aula ela se desdobra em 3 atividades. Atividade 1, explorar os livros disponibilizados pelo professor. Na atividade 2, com a ajuda do professor, eles irão anotar o nome de uma história que conhecem. Na atividade 3, comentar com os colegas qual a história preferida. E, professores, gostaria também de abrir um parênteses aqui e ressaltar que promover rodas de leituras de contos demanda um tipo de organização do espaço em que a atividade será realizada. Na sala de aula, no pátio, à sombra de uma árvore, na biblioteca ou sala de leitura, a fim de favorecer a construção de um ambiente envolvente. Lembrem-se, professores, de que, quando bem planejada, a roda de leitura é um tipo de situação que aproxima os alunos uns dos outros e eles de você, dando um clima de intimidade que o momento representa e garante a construção ou ampliação do repertório de histórias das crianças, aproximando-as da linguagem que se escreve. Ao ouvi-las, elas vão se familiarizando com o gênero em questão, conto de fadas, vão apropriando-se gradativamente de sua organização interna, do vocabulário e das expressões típicas, bem como dos cenários em que os episódios acontecem e das características de alguns personagens. É imprescindível que, nesse momento, os estudantes compartilhem opiniões, realizem antecipações, estratégia, inclusive, que todo leitor deve lançar mão na interação com quaisquer material de leitura. E, consequentemente, a posterior verificação das antecipações feitas. Na aula 2, lendo um conto conhecido, aqui também há o desdobramento, porém, em 2 atividades. Na atividade 1, os estudantes irão acompanhar a leitura do professor do conto Chapeuzinho Vermelho. Na atividade 2, conversar com os colegas a fim de comparar a versão ouvida com a que conhecia e também descrever a Chapeuzinho e imaginar como é estar dentro da barriga do lobo. No próximo, dando continuidade, a aula 3, que é escrevendo o clássico diálogo entre Chapeuzinho e o lobo. Nessa aula, há 3 atividades. Na atividade 1, coletivamente, retomar o diálogo entre Chapeuzinho e o lobo mau, quando ela chega na casa da vovó. Na atividade 2, ditar para o professor a fala do Chapeuzinho, de Chapeuzinho, e a resposta do lobo quando se encontram. Na atividade 3, em duplas, escrever o restante da conversa entre os personagens. Na aula 4, lendo a história que vamos reescrever, também dividida em 3 atividades. E na aula 1 dessa aula, na atividade 1 dessa aula, os estudantes irão responder se conhecem o conto em que um homem transforma palha em ouro. Na atividade 2, eles irão ouvir a leitura para apreciação feita pelo professor do conto Rumpelstiltskin. Na atividade 3, conversar com os colegas sobre a leitura. Um adendo. As aulas 1, 2 e 4 envolvem a compreensão leitora. Elas buscam repertoriar os estudantes por meio da leitura colaborativa, planejada por você, professor, por você, professora, de forma que eles sejam capazes de recuperar os episódios da história ouvida, aspectos da organização do discurso escrito, bem como que eles identifiquem quem são os personagens e suas características, bem como o cenário, conflito e o desfecho, né? Ou seja, a organização interna do conto. Na aula 3, os estudantes eles são convidados a pensar na escrita de um diálogo conhecido, colocando em jogo seus conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabético, tendo a preocupação de pensar como se escreve o que já é sabido. Portanto, eles têm decisões a tomar sobre quantas letras usar, quais letras usar e em que ordem elas irão aparecer. Para isso, é fundamental buscar modelos estáveis para a escrita.
Aqui na aula 5, reconto e planejamento do conto. Esta aula, ela será o foco da nossa transmissão de hoje. Então, nós iremos aprofundar nossos estudos um pouquinho mais sobre ela adiante. E nela, né, nessa aula, a atividade 1, os alunos irão acompanhar a leitura do professor, atentando aos acontecimentos do conto para poder recontá-lo. Na aula 2, eles irão recontar a história. Na atividade 2. Na atividade 3, eles irão ditar para o professor os principais acontecimentos que não poderão faltar no reconto. E nós temos a aula 6, que é Reescrevendo o Conto, parte 1. Se desdobra também em 2 atividades. A primeira atividade é retomar com a turma os combinados sobre o propósito comunicativo. Isso é muito importante, está sempre retomando com eles. Quem vai ler? Onde será publicado o conto? Na atividade 2, eles irão decidir com os colegas a melhor forma de escrever e ditar para o professor os primeiros acontecimentos do conto. Quando pensamos na aula 6, vale lembrar que deverão ser garantidos os mesmos procedimentos para as aulas 7 e 8, que veremos no próximo slide, pois todos tratam da reescrita de trechos da história lida. E, como sabemos, é fundamental propor a reescrita em partes, já que é pouco produtivo que os estudantes reescrevam um conto em apenas uma aula. Então, esse é um cuidado que devemos ter. Então, no próximo slide, nós temos a aula 7, que é Reescrevendo o Conto, parte 2. Esta aula também, ela está dividida em 3 atividades. Na atividade 1, os estudantes irão acompanhar a leitura do professor da primeira parte reescrita e sugerir alterações que sejam necessárias. Na atividade 2, eles irão recontar oralmente a próxima parte do conto. Na atividade 3, eles irão ditar para o professor essa segunda parte, respeitando o planejamento feito na aula 5. Certo? Na aula 8, Reescrevendo o Conto, parte 3, também se desdobra em 3 atividades, sendo que na atividade 1, os estudantes irão acompanhar a leitura do professor da segunda parte reescrita e sugerir alterações que sejam necessárias. Na atividade 2, os estudantes irão recontar oralmente a última parte do conto, cuidando de empregar palavras que conferem beleza ao texto. E na atividade 3, eles irão ditar ao professor a parte final do conto. Então, agora, partimos, por fim, para a aula 9, que é revisão do conto produzido, que também se organiza em 3 atividades, tá? A atividade 1, os estudantes irão retomar o planejamento da aula 5 e verificar se todos os acontecimentos foram contemplados na reescrita. Na atividade 2, eles irão ler trechos do conto, observar os marcadores temporais e refletir por que são importantes. Vejam, que aí traz um importante conhecimento que os estudantes têm que ter. Na atividade 3, revisar a reescrita adequando-a quanto ao emprego desses marcadores. Na aula 10, publicando o conto. Na atividade 1 da aula 10, os estudantes irão retomar os combinados iniciais sobre o que seria preciso para publicar o conto reescrito e registrar os detalhes do conto que reescreveram. O título, quem escreveu, quem vai ler, como será publicado, ou seja, retomar e registrar os elementos da situação comunicativa da produção. Seu papel nesse momento é muito importante, professor? Na aula 9, traz a revisão da produção, também que é um momento muito importante, Tendo como foco a coerência do texto, se todos os episódios foram garantidos, e para isso eles podem se apoiar no planejamento do texto realizado, se há algum trecho confuso e se os leitores irão compreender. Outro aspecto que pode ser revisado neste momento é a forma como marcar a passagem do tempo, o uso adequado dessas expressões.
Nós nos deteremos nessa aula mais adiante, quando a gente for tratar da sua análise, pois também será uma aula que é foco da nossa transmissão. Na aula 10, finaliza-se o trabalho da sequência didática 4, tratando da revisão e publicação, resgatando, inclusive, né, mais uma vez, o propósito comunicativo que foi lembrado durante todas as aulas. E é importante marcar que durante todo o desenvolvimento do processo de produção, é fundamental, professor, que você retome quem será o destinatário do texto, tá? E onde ele será publicado, enfim, todos os aspectos da situação comunicativa, né, combinada coletivamente. Então, continuemos agora e partindo para o próximo momento. Vamos lá? Até aqui, a gente conheceu as aulas que são contempladas na sequência didática 4. Então, chegou a hora de refletirmos sobre duas atividades que promovem o desenvolvimento de algumas habilidades. Por isso, no próximo momento do nosso encontro, nós faremos um exercício de analisar duas aulas da sequência didática do Aprender Sempre e de identificar como que, por meio delas, algumas habilidades são desenvolvidas. Para isso, seguiremos alguns passos. O primeiro passo é a análise das atividades 5 e 9. O segundo passo, encaminhamento das atividades para garantir o desenvolvimento das habilidades propostas. E agora, então, iremos conhecer essas duas atividades e analisá-las. Porém, antes, gostaria também de tecer algumas breves considerações. As atividades, elas estão articuladas em um crescente desafio, propondo situações de leitura colaborativa de contos, reflexão sobre a linguagem que se escreve e todo o processo que envolve a produção escrita, incluindo também o planejamento, a textualização e a revisão processual e final, e mais. Tem como propósito comunicativo a publicação do conto reescrito pela turma em um mural ou no blog da escola, considerando para que e para quem irão escrever. Então, seguimos agora conhecendo uma atividade. A atividade que iremos analisar, ela pertence à sequência didática 4, que compõe o Aprender Sempre do caderno do aluno, na página 49. Então, vamos acompanhar, né, como é desenvolvida essa atividade. A aula 5, que é reconto e planejamento do conto. Como eu disse anteriormente, essa aula apresenta 3 atividades. Então, eu vou ler a comanda, tá, e vou comentar uma a uma. Tá? Então, primeiro, nesta aula, vamos recontar a história e pensar nos principais acontecimentos que não podem faltar. Ouça a leitura que o professor ou a professora vai fazer do conto, preste bastante atenção em cada passagem da história para poder recontá-la depois. Então, professor, professora, nessa atividade, os estudantes eles são convidados a ouvir o conto e estar atentos aos acontecimentos. Essa leitura é importante para os estudantes avançarem na compreensão leitora e memorizar os episódios. As atividades de leitura dessa aula têm como objetivo garantir a construção ou a ampliação do repertório de histórias das crianças e também aproximá-las da linguagem que se escreve. Ao ouvi-las, elas vão se familiarizando com o gênero em questão, apropriando-se gradativamente da sua organização interna, do vocabulário, de suas expressões típicas, bem como dos cenários em que os episódios acontecem e das características de alguns personagens. Esse conjunto de saberes se caracteriza o conhecimento do gênero literário, e ele deve ser representado pelas crianças quando elas estiverem nas aulas posteriores, recontando e ditando. E uma dica: antes de iniciar a leitura em voz alta, permita que os estudantes façam antecipações. Essa é uma importante estratégia de leitura, um comportamento de leitores competentes sobre o que vai acontecer na trama. E não deixe de informar o título, o autor, a editora da obra. E na
na questão 2, depois da leitura, né, aí está a comanda, depois da leitura, reconte a história como se estivessem lendo para alguém. Ao fazer o reconto, o desafio é reconstruir um texto já conhecido, tentando usar a linguagem escrita, nesse caso, os contos de fada, cuidando do conteúdo e da forma de comunicá-lo. O sucesso da atividade depende dessa familiaridade da turma com a narrativa. Por isso, uma dica: antes de pedir que o reconto seja feito, releia a história em voz alta. É importante compreender que não se espera, nesse caso, que os alunos memorizem o texto-fonte, no sentido deles reproduzirem o vocabulário e expressões típicas exatamente como se encontra no texto. No início, é comum eles utilizarem marcas típicas do discurso oral, como daí, né, aí. Então, durante o reconto, incentive-os a pensar em como substituir essas expressões por outras mais frequentes e características do discurso escrito. Você pode ir perguntando que outras palavras podemos utilizar no lugar de daí. Ofereça exemplos ou recupere no texto-fonte o que está escrito. Essa estratégia vai tornar as crianças mais sensíveis sobre isso quando elas estiverem ouvindo outras boas histórias. E aí, no 3, dite para o professor quais são os principais acontecimentos da história que não podem faltar quando forem reescrever o conto. Percebam, professores, que esse é um momento muito importante, pois no momento do ditado, você, professor, professora, enquanto estiver registrando na lousa, poderá retomar com eles os acontecimentos que não podem faltar. Incentive os estudantes a seguir a sequência dos acontecimentos, dos eventos, dos episódios e anotar a relação que existem entre eles. Converse sobre a lista elaborada, ou seja, quais os episódios mais importantes, e ouça, professor, com atenção o que eles dizem, ajudando-os por meio da indicação dos episódios que eles não mencionaram. Esse é o momento importante para o planejamento do que pretendem escrever. Nessa aula, a partir da leitura e da análise do conto realizado nas aulas anteriores, a turma irá planejar o texto a ser reescrito, recuperando e registrando os episódios, garantindo que nenhum seja suprimido ou invertido. Este planejamento será o suporte para que o estudante seja capaz de recontar o texto, garantindo a ordem dos fatos, estabelecendo uma conexão entre os episódios. E, por fim, nesta aula, o desafio está em utilizar a linguagem que se escreve, no caso, né, nessa situação de reconto oral. Os estudantes, eles precisarão desse conhecimento, como eu disse anteriormente, quando chegar às aulas 6, 7 e 8, quando eles estiverem reescrevendo o conto. Lembrando, professores, que nesse momento, os estudantes devem recontar como se estivessem lendo, ok? Então, vamos ao próximo momento, que a gente vai olhar para as habilidades, né, que são envolvidas nessa aula que a gente acabou de conversar, tá? Então, a primeira habilidade, que é da educação infantil 05, tá? Que é recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo os professores como escriba. Outra habilidade, que é do primeiro ano, que é a 26A, ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros. A atividade também do primeiro ano, 26B, identificar na leitura de diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros, os elementos constituintes. E uma habilidade que é do primeiro ao quinto ano, né? Vejam que ela já está até o quinto ano, ela vai seguindo aí, que é confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. Então, vamos seguir em nossa análise conhecendo mais uma aula. A atividade que iremos analisar compõe o caderno também, né, o caderno do primeiro ano, aula 9, página 53, certo? Aqui trata-se da revisão do conto produzido.
e eu também vou ler a comanda, né, dessa atividade. Nesta aula, faremos a revisão da reescrita do conto que construímos nas últimas aulas. Aqui é importante retomar o planejamento que consta na aula 5 e verificar se todos os acontecimentos foram contemplados na reescrita. Então, professor, professora, aqui os estudantes eles terão de ler a parte reescrita na aula anterior para verificar se todos os episódios que foram planejados foram contemplados, se eles foram escritos da melhor maneira e se não tem partes confusas. Vale a pena ler o planejamento e marcar o que for considerado, né, conforme a leitura do texto vai acontecendo, tá? Então, em seguida, observe as palavras destacadas nos trechos abaixo. Então, vejam que aqui nesse slide aparece para vocês os marcadores, né? Então, no dia seguinte, mal o sol apareceu, o rei chegou e arregalou os olhos, assombrado e feliz ao ver todo aquele ouro. No outro dia, quando o rei chegou e viu as bobinas reluzindo de ouro, ficou mais radiante. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. Um ano depois, ela deu à luz a uma linda criança, já nem se lembrava mais do misterioso anãozinho. Então, aqui essas palavras referem. Por que são usadas no texto? Observem que no momento dessa atividade, os estudantes eles são convocados a refletir sobre um aspecto linguístico que é fundamental às narrativas, que são os marcadores temporais que aparecem aí, né? E farão uma nova revisão, desta vez, atentos a esses marcadores. A atividade 2 tem como objetivo analisar como se dá a passagem do tempo e como ele aparece nas expressões empregadas. Objetiva também que os estudantes analisem se utilizaram esse tipo de expressão. Inicialmente, os estudantes eles precisam compreender por que essas expressões são usadas. Então, é preciso que haja uma discussão aprofundada em torno disso. Ao concluírem que elas ajudam a marcar o tempo da narrativa, podem voltar ao texto produzido e verificar se utilizaram ou se preciso incluir ou ajustar essas expressões no texto. Então, é importante, professor, que você, né, que ao analisar o texto produzido pela turma e observar algum aspecto que não foi considerado nesta proposta, organize um momento de discussão em torno da questão. O importante é deixar os estudantes buscarem soluções para ela, auxiliando-os quando necessário. Então, explicite a necessidade de planejar a produção, já que a escrita coletiva de um texto favorece a aprendizagem de comportamentos escritores fundamentais, que são planejar, textualizar, revisar e finalizar. E é importante que, se necessário, vocês retomem com os estudantes os gêneros que vão escrever, o gênero que vão escrever, para quem a finalidade, ou seja, o contexto de produção, certo? Então, sigamos para o próximo slide, que tratará da habilidade envolvida nessa aula. Tá? Então, voltando aqui, né, nós estamos no slide 14. Aqui, professores, isso. Após a nossa análise sobre a aula 5 e as atividades que ela compõe, percebam o quanto elas promovem o desenvolvimento das habilidades apresentadas neste slide. Então, vamos lá. Recontar histórias, né, que é a habilidade da educação infantil, certo? Aqui, deixa eu ver se eu tô no slide certinho, gente. Tá, então vamos lá. Recontar histórias ouvidas, né, que é uma habilidade da educação infantil. Ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário. Eu acho que depois desse tempo aqui, gente, eu pulei uma habilidade, né? É isso mesmo. Eu só vou pedir desculpa para vocês porque eu pulei um slide aqui e me atrapalhei aqui, tá, gente? Então, vamos retomar o slide, tá?
Desculpem, né? Isso acontece aqui, o meu slide está mais lento do que a minha fala, tá? Então vamos lá. Vou só voltar. Nessa atividade, a habilidade envolvida foi a 25C, tá? O slide que eu estava lendo antes pulou aqui na minha frente, tá? Então, é a habilidade também, né? F da educação infantil, fundamental, desculpa, do primeiro ano, que é a 25C, e refere-se a revisar e editar os contos produzidos, cuidando da apresentação final do texto, que é justamente o que a aula 9 encaminha. Então, gostaria de ressaltar e retomar o seguinte: você, professor, se colocando como escriba, né, e editor, possibilita uma ótima situação didática para o processo de alfabetização, fortalecendo os que já conhecem escrever e, ao mesmo tempo, criando possibilidade dos alunos com menor conhecimento sobre a escrita produzirem conto e participar dos processos de revisão. Então, em uma produção dessa natureza, todos são autores e revisores do texto. Isso é, ajudam a resolver o que será escrito e como, por meio da interação e da troca de experiências, certo? Dessa forma, os estudantes eles aprendem com as sugestões dos colegas. Lembrem-se de que para aprender a escrever, não basta compreender o sistema de escrita alfabética. Também é preciso dominar o processo de produção de um texto, o que significa conhecer as diferentes possibilidades da linguagem que variam segundo a intenção do que se deseja comunicar, para quem e em qual gênero. Outro requisito é lançar mão de algumas práticas comuns aos escritores. Planejar o que está escrito, escrever interrompendo a produção para reler o que já foi feito até o momento, revisar o texto para aperfeiçoá-lo e consultar outros textos para ampliar as ideias sobre o que se quer comunicar. Quando as atividades propostas aos alunos no início da escolaridade ficam restritas às que favorecem apenas reflexão sobre o sistema de escrita, é transmitida uma ideia empobrecida de que o processo de escrita como única habilidade necessária, né, para se estabelecer a correspondência entre sons e letras. E para realizar esse tipo de proposta de escrita coletiva ou de revisão, é preciso tomar alguns cuidados para a apresentação final do texto, ou seja qual for, né, o gênero tratado. Então, coordene a produção, propondo momentos em que seja relido o que já foi escrito, a fim de acrescentar informações relevantes esquecidas na primeira escrita, tá? Proponha a revisão final, mas realize em outro dia que não o da escrita, pois é fundamental garantir um certo afastamento do texto. E no momento da revisão, realize a leitura em voz alta na íntegra do texto, questionando as crianças quanto à completude das ideias e problematizando eventualmente a repetição de palavras. Além disso, lembre-se de que a pontuação e paragrafação continuam sobre sua responsabilidade. As atividades de revisão devem ser encaminhadas coletivamente, pois dessa forma todos têm oportunidade de contribuir com as ideias, além de aproveitar as informações que circulam enquanto conversam. Então, agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que escolhemos a aula 5 e 9, o que elas têm em comum. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa ser orientado por eixos que tornem o trabalho com as habilidades mais orgânico e que deem um contorno às atividades. E por isso, neste primeiro bimestre, nós combinamos de afunilar o nosso olhar para as possibilidades de articular a leitura e escrita. Lembram-se? Isso nós conversamos, né, desde a nossa primeira transmissão. Essa articulação entre leitura e escrita está presente nessa sequência didática, tá? Então, a aula 9, sobre revisão e produção textual, se relaciona diretamente com a 5, quando os estudantes têm que recontar, empregando o mais próximo que conseguirem a linguagem que se escreve e garantindo a ordenação dos episódios. Ambas as aulas têm, então, como propósito trabalhar conteúdos relativos à formação leitora e escritora dos estudantes, mesmo que ainda não leiam e escrevam convencionalmente. A respeito da formação da leitora, por meio da participação em situação de leitura em voz alta e de roda de apreciação,
que a primeira aula analisada por nós, no caso a aula 5, a turma pode aprender mais sobre a linguagem que se escreve e as características do gênero literário conto, certo? É importante que o trabalho promova a construção de um repertório de informações sobre cenários, personagens e situações, todas por sua vez valiosas para favorecer a compreensão de outras narrativas e a reescrita de histórias conhecidas ou reconto dela. O desafio sempre, professores, é escolher a melhor forma de apresentar, né? Isso não significa que a reescrita seja a cópia, né, em que os alunos precisam memorizar o texto. Não. A expectativa não é que a turma reproduza a história utilizando as mesmas palavras do texto-fonte, mas sim considerar a linguagem, o vocabulário e a forma de organizá-los, certo? Portanto, tenha em mente que o objetivo maior do trabalho é a realização de uma atividade de elaboração de texto com foco na qualidade da linguagem que se escreve, né? Que a gente deseja que os estudantes utilizem enquanto ditam ou recontam a história conhecida, certo? Então, agora, vamos encaminhar para o nosso terceiro momento. E nós iremos apontar para vocês algumas sugestões de atividade que podem ser desenvolvidas lá na escola durante a TPC, como desdobramento dessa nossa conversa. Vamos lá? Como vocês já sabem, os momentos de ATPC são ricas oportunidades para discutir com a equipe docente, com o PC inclusive, estratégias para o acompanhamento, a recuperação e o aprofundamento das aprendizagens. Por isso, sugerimos que aproveitem a TPC para compartilhar seus registros sobre as aprendizagens dos estudantes e planejar instrumentos que permitam uma avaliação processual contínua, né? Então, retomem as pautas das transmissões para aprimorar sua compreensão sobre as condições didáticas que garantem desenvolvimento das habilidades essenciais que precisam ser recuperadas. Também partindo do material Aprender Sempre, que irá inspirar vocês na metodologia das sequências didáticas para planejar atividades personalizadas, tanto para os estudantes cujo desempenho está aquém do esperado, quanto para aqueles que podem ser desafiados a ir além, tá? Então, durante as ATPCs aí, desejo que vocês tenham um excelente trabalho, né, que seja muito produtivo para vocês. E vamos sistematizar um pouquinho a nossa formação de hoje, né, o que vimos nesse encontro. Primeiro, nós analisamos 2 aulas da sequência didática 4, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização. Depois refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava. E, por fim, buscamos compreender a importância de trabalharmos com a leitura e escrita de forma integrada, certo? Então, esse foi o nosso exercício de hoje. E aqui eu trago para vocês as referências do nosso encontro de hoje, né? Que essa bibliografia foi nela que nós baseamos para conversar um pouquinho com vocês, né? Foi fonte do nosso estudo. E eu agradeço a cada um a participação. Vou parar aqui o compartilhamento. Vi que o nosso tempo hoje foi bem rapidinho, tá? Então, peço desculpa aí, acredito que tenha falado muito rápido, mas eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, né, essa nossa conversa. E eu acho que é importante a gente sempre estar retomando o quanto é importante nós comunicarmos ao nosso aluno o propósito comunicativo, né? O quanto é importante a gente ter um cuidado tão carinhoso aí com a roda de leitura, que é o momento em que os alunos têm muitas aprendizagens, né? Como ali é possível, como eu disse, essa familiarização com o gênero que é trabalhado, no caso, né? Aqui a gente está falando dos contos, tá? Então, eu agradeço a cada um pela participação, né? Aí, anotando, fazendo os registros de vocês, e espero nos encontrarmos no próximo momento, todos com muita saúde e dispostos, né, a continuar
com esse diálogo aí que é tão importante para todos vocês, para todos nós. Forte abraço a todos e até breve.